Prepare-se para mergulhar em uma jornada reveladora que atravessa séculos e revela os segredos mais sombrios, escondidos por trás dos muros espessos dos conventos. Desde os tempos da Idade Média até períodos mais recentes, vamos abrir as portas de instituições que, à primeira vista, representavam pureza e santidade, mas que ocultavam histórias de rebeldia, paixão proibida e desafios silenciosos às regras da fé. Neste vídeo, você vai descobrir os bastidores da vida das freiras, conhecer rotinas extremamente rígidas e desenterrar mistérios que permaneceram adormecidos por gerações inteiras. Você já se perguntou se todas essas mulheres viviam de fato em devoção total, ou se por trás dos véus e votos existiam desejos escondidos, encontros secretos e até tentativas de fuga? Há relatos surpreendentes que indicam justamente isso, que muitas monjas, apesar do isolamento, encontravam maneiras inesperadas de burlar a rígida vida religiosa. Mas seriam esses relatos verdadeiros ou apenas ecos de lendas distorcidas pelo tempo? Antes de nos aprofundarmos nessas revelações impressionantes, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos vídeos repletos de histórias esquecidas e segredos revelados. Entre os conventos mais envoltos em mistério, o de Santa Eugênia se destaca como um símbolo de segredos abafados e eventos que desafiam qualquer ideia de santidade. Por trás de seus portões de ferro, histórias de intrigas silenciosas, insubordinação velada e acontecimentos inesperados foram cuidadosamente escondidos do público. Tudo em nome da preservação da imagem da Igreja. E não, esses eventos não foram casos isolados. Documentos antigos revelam que, em muitos mosteiros, a quebra das regras era mais comum do que se imagina, ocorrendo em absoluto sigilo. Fique até o fim do vídeo para conhecer detalhes impressionantes dessa trama histórica, que nos faz repensar tudo o que acreditamos sobre a vida religiosa. Porque a verdade é que a rotina monástica, frequentemente romantizada como um caminho de paz e entrega, escondia camadas complexas de sacrifício e resistência. Dedicar-se à vida religiosa significava renunciar a todos os prazeres do mundo, mas será que todas realmente seguiam essa renúncia ao pé da letra? No século IX, surgiram as primeiras comunidades femininas dedicadas à fé. Mas foi durante a Idade Média que os conventos se multiplicaram e passaram a abrigar milhares de mulheres. Nem todas, no entanto, escolhiam esse destino por devoção. Muitas eram enviadas pelas famílias por não se casarem, ou simplesmente porque eram vistas como problemáticas e precisavam ser corrigidas sob a rigidez do claustro. Era uma forma socialmente aceita de isolamento feminino, travestido de santidade. E dentro desses muros, a vida era tudo, menos tranquila. A disciplina era implacável. O tempo não era contado em dias, mas em obrigações espirituais. O dia começava antes do nascer do sol, com orações que se estendiam por horas, seguidas por tarefas físicas exaustivas, cultivo de hortas, costura, preparação de alimentos, limpeza e serviços gerais. As freiras dedicavam horas à alfabetização e à cópia de manuscritos, um raro privilégio para as mulheres da época. Dentro do convento, o conhecimento era permitido, desde que servisse à fé. Ainda assim, os sentimentos humanos não eram apagados pelas paredes de pedra, e onde há repressão excessiva, há brechas. Algumas religiosas encontravam maneiras de manter pequenos luxos escondidos, joias camufladas, perfumes trazidos de fora, até alimentos proibidos. Mas entre todos os votos, o da castidade era o mais difícil de manter. O desejo, reprimido e silenciado, se manifestava em olhares, sinais e encontros ocultos. Muitos conventos foram construídos próximos a mosteiros masculinos, o que facilitava os contatos.
Uma vela acesa na janela podia ser um convite silencioso para um encontro clandestino. Monges sabiam interpretar esses sinais e, na calada da noite, se aproximavam dos locais combinados. Era uma rotina paralela à oficial, feita de segredos compartilhados e regras transgredidas com precisão quase ritualística. A vela deveria permanecer acesa durante todo o encontro, e nenhum dos dois podia manter suas vestes, uma tradição oculta que persistiu durante séculos. Apesar da vigilância, a noite era a grande aliada das transgressões. Dormitórios coletivos dificultavam os laços íntimos, mas também não impediam totalmente que esses encontros acontecessem. Algumas freiras, dominadas pelo desejo e pela necessidade de liberdade, planejavam fugas audaciosas durante eventos religiosos ou festividades. Misturavam-se à multidão e desapareciam. Outras, sem coragem para romper com tudo, criavam refúgios secretos dentro dos próprios conventos. Esses episódios revelam um lado pouco falado da história e mostram como nem mesmo os muros mais altos conseguem conter os anseios humanos. Mas o que acontece quando o poder dentro do convento é desviado para interesses pessoais? No convento de Santa Eugênia, a Madre Superiora Clara Leonor se tornou uma figura temida. Dona de uma beleza enigmática e de um carisma hipnótico, ela governava com mão de ferro e coração impenetrável. Ignorando completamente os votos que deveria representar, Clara transformou o convento em um palco de manipulação, onde regras eram moldadas ao seu favor. Ela dizia ter revelações divinas e usava isso para justificar suas decisões. Chegou a convencer as outras freiras de que era uma espécie de mensageira espiritual, alguém acima das demais, escolhida por Deus para conduzir os destinos da instituição. Com isso, passou a manter relações íntimas com o sacerdote do mosteiro vizinho e a dominar totalmente o cotidiano das religiosas. Mas como toda estrutura construída sobre segredos, o castelo de Clara começou a ruir. Algumas freiras, inconformadas com o que viam, tentaram denunciar, mas as represálias eram severas. Monges que ousaram questionar suas ações desapareceram, foram excomungados ou silenciados de formas misteriosas. A influência da Madre Superiora parecia inabalável, até que os rumores chegaram aos ouvidos das autoridades da Igreja. Uma investigação sigilosa foi iniciada, e ao vasculharem documentos escondidos por décadas, os investigadores encontraram provas incontestáveis das transgressões cometidas. Clara e o sacerdote foram levados a julgamento e considerados culpados por quebra de votos, abuso de autoridade e práticas contrárias aos princípios da fé. O escândalo foi tão grande que abalou até os círculos mais altos do Vaticano. Para conter os danos, muitos detalhes foram ocultados, registros lacrados e informações escondidas do público. Mesmo assim, o caso de Santa Eugênia nunca foi esquecido. Tornou-se um exemplo sombrio do que acontece quando poder e fé colidem de forma desastrosa. Essa história, assim como muitas outras enterradas no tempo, nos mostra que nem mesmo os ambientes mais sagrados estão imunes às falhas humanas. A busca por controle absoluto, a repressão de desejos naturais e o isolamento extremo criaram um terreno fértil para o surgimento de tramas silenciosas, paixões proibidas e confrontos internos que colocaram à prova a própria essência da vida monástica. Se você deseja continuar explorando os mistérios esquecidos da história, desvendando escândalos que quase foram apagados e conhecendo as verdades que nunca chegaram aos livros oficiais, inscreva-se no canal e ative o sininho agora mesmo. E lembre-se, a verdadeira fé não se constrói com silêncio imposto, mas com a coragem de questionar. A história dos conventos é mais do que um registro de devoção. É um espelho do conflito entre o sagrado e o humano. Por isso,
Continue conosco nessa jornada de descobertas e no próximo vídeo vamos explorar o que acontecia dentro dos mosteiros masculinos e como os monges lidavam com as mesmas tentações e desafios. A moral dessa história é clara. Onde há imposição, há resistência. E onde há desejo de liberdade, nem os muros mais altos conseguem prender o espírito.